Também temos um grupo aqui de turistas do Piauí, de Teresina. Isso. Cadê o pessoal aí de fora? São 36 pessoas que estão aí visitando a nossa comunidade. Então sejam bem-vindos, né, aqui na nossa igreja. Colhemos também aqui os pais padrinhos da Sofia, hoje apresentando a comunidade, e depois recebemos o santo batismo aqui na nossa comunidade. Então sejam bem-vindos. Temos até um sueco e uma sueca, né? Estão aqui conosco também, né, que são os padrinhos da criança. Então sejam bem-vindos. Para bem celebrar esta Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, coloquemos-nos diante de Deus e peçamos perdão de nossos pecados. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo Misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos viver com ardor esses dias de júbilo, em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram alguns na Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciões. Então os apóstolos e os anciões, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciões, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cílica. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito, e eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo em nós, não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue das carnes animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. As nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos.
Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e os respeite os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercado por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua, que a ilumine, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto eu estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não como o mundo. Não se perturbe nem te intimide o vosso coração. Ouvistes o que vos foi dito: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acreditais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos vivendo o 6º domingo do tempo da Páscoa, nessa nossa caminhada espiritual, uma caminhada que nos leva sempre mais a configurar a nossa vida a Cristo e principalmente configurar a nossa vida à sua igreja. É bonito perceber hoje nessa caminhada pascal como a nossa igreja ainda hoje mantém toda esta tradição, mantém toda essa unidade com a igreja nascente, a igreja inicial lá dos Atos dos Apóstolos. Aqui nós ouvimos a partir da primeira leitura este encontro dos apóstolos que se reúnem para decidir juntos aquilo que é a vontade, o amor do próprio Deus. Se reúnem para escutar a voz do Espírito Santo. Por isso nós ouvimos lá na primeira leitura dizendo: o Espírito Santo e nós. Ou seja, a primeira voz que deve ressoar na vida da igreja, que deve ressoar também na nossa vida enquanto cristãos e cristãs, deve ser a voz do Espírito Santo. E é sobre a ação do Espírito Santo, como Jesus falou, do grande defensor, que a igreja vem caminhando no decorrer deste quase 2000 anos da sua história. É uma igreja que caminha unida desde lá o início de toda a pregação, o início de todo o Evangelho de Cristo Jesus. Não é mais uma igreja continuidade do judaísmo, é a nova igreja. Os Atos dos Apóstolos é a nova igreja, o novo Cristo Jesus, a nova aliança, a redenção agora total, plena, dada a toda a humanidade. Há um rompimento com o Antigo Testamento, porque vem o novo. E o novo é Cristo vivo, ressuscitado. O novo é Cristo presente na sua igreja, na história da humanidade. O novo é o Cristo que vem e traz à humanidade a plenitude da vida. E é nessa experiência, nesta vivência de fé, é nesta comunhão que a igreja agora vive, uma verdadeira comunhão com Cristo, o Cristo vivo, ressuscitado, porque a igreja é sim a igreja do ressuscitado, a igreja do Deus vivo, a igreja de homens e mulheres que com fé seguem a Cristo, o bom pastor, seguem a Cristo, a porta que se abre para a eternidade, seguem a Cristo, este que é para nós caminho, verdade e vida. Vamos saber que nós estamos ligados a esta presença de Cristo inicial, ligados a toda a base da igreja. E nós estamos, como nós chamamos, no primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Não mais uma igreja que caminha sob a autoridade só de alguns, mas agora uma igreja que caminha de forma conciliar.
Nossa igreja é uma igreja conciliar. Nós vimos há pouco o conclave, é um momento conciliar da ação do Espírito Santo. Nós tivemos e vivemos o Concílio Vaticano II, a década de 60, 70, que trouxe para nós a abertura da igreja, da mesma forma como foi realizado o primeiro concílio lá de Jerusalém, aqui relatado hoje nos Atos dos Apóstolos. Então, a igreja que continua vinculada à sua raiz, e a raiz máxima é Cristo Jesus. A raiz é viver esta experiência de fé, de amor em torno desse que é o centro, o Cristo Jesus. E a vivência da fé vem a partir da experiência e da ação do Espírito Santo. Nossa igreja é uma igreja pneumática, ou seja, ela age sobre e no impulso do Espírito. Então que nós possamos, enquanto igreja, também aprender a deixar-nos conduzir pelo Espírito. Como os apóstolos aqui disseram, o Espírito Santo e nós. Nunca nós e o Espírito Santo. É Ele que vem em primeiro lugar. É Ele que deve agir. É Ele que deve fomentar, trazer e fazer com que cada vez mais a chama da fé, do amor a Deus, se concretize na nossa caminhada. Quanto família também, procure pedir o Espírito Santo. Não haja apenas a partir de decisões humanas. Haja e deixe primeiro agir em tua vida o Espírito Santo para te iluminar, te conduzir, guiando os teus passos. E essa é uma igreja aberta a todos. Segunda leitura é muito bonito perceber quando diz, tem 3 portas para o lado norte, 3 para o sul, 3 para o oeste, para o leste, ou seja, para todos os lados a igreja se abre. 3 portas, Trindade Santa, mas também o número da perfeição. Trindade, o número 3 é o número da perfeição, ou seja, a nossa igreja é uma igreja aberta para todos os povos, é uma igreja aberta a acolher a todas as pessoas, é uma igreja que quer que todos, vindo para dentro dela, possa assim encontrar em Cristo a salvação e a libertação. Não mais a salvação só para os judeus, não mais a salvação para um povo específico, agora a salvação é universal. A salvação de Jesus é universal para nós. Jesus veio para salvar a todos, não apenas alguns, veio para todos, para os bons, também para os pecadores que desejam a conversão, para aqueles que estão distantes, para aqueles que estão próximos. Como igreja nós devemos assim agir e nos abrir a todos, para que todos possam pela igreja chegar um dia a contemplar a igreja celeste, a Jerusalém celeste, como aqui nós ouvimos na segunda leitura. Hoje somos a primeira Jerusalém, a igreja que caminha, ainda na nossa imperfeição humana, ainda nas nossas limitações, ainda no contexto de toda uma vida marcada pela nossa caminhada humana, marcadas muitas vezes pela nossa santidade, mas também pelo nosso pecado, mas um dia estaremos todos juntos na Jerusalém celeste, na glória, na eternidade. Então, queridos irmãos, é para lá que nós caminhamos, é para a vivência da comunhão com Deus que nós agora vivemos em comunhão aqui, querendo e desejando já esta eternidade, este amor, esta comunhão de Deus que vem e vem sobre cada um de nós. E na Jerusalém celeste não precisa de sol, não precisa de outra luz, porque a luz é Cristo Jesus. Então recordar de que hoje não precisamos buscar no mundo luzes para iluminar às vezes as dificuldades da nossa vida. Nós já temos a luz já veio a nós, a luz já habitou entre nós e habita em nós. A luz é Cristo Jesus. Então não vamos descuidar de estar com Cristo, não vamos deixar com que as trevas, às vezes da nossa insegurança, dos nossos erros, as trevas às vezes da dor, do sofrimento, apague a luz de Cristo em nós. Temos que olhar para Ele. É Ele a nossa luz, é Ele o sumo e eterno sacerdote que vem a nós, nos alimenta, nos fortalece. É Ele que se tornou o verdadeiro sacrifício, sendo Ele sacerdote, para que possamos ter a redenção e a redenção dos nossos pecados. Então, queridos irmãos e irmãs, busquemos mais a luz que é Cristo Jesus. A Jerusalém celeste é iluminada por Cristo. Nós somos iluminados também por Ele, no nosso caminhar, no nosso agir, no nosso dia a dia. E é Ele que diz qual é o maior ponto central da nossa vida: o amor.
A nossa igreja é marcada pelo amor. A salvação é marcada pelo amor. Por isso que Jesus diz: como o Pai me ama, assim também eu vos amei. É o amor que deve marcar a nossa vida. É pela forma como vivemos o amor que devemos ser reconhecidos enquanto cristãos e cristãs no mundo de hoje. Então precisamos resplandecer como luz, essa luz do amor de Cristo Jesus. Precisamos resplandecer com palavras, e a palavra maior nossa sempre é a salvação dada por Cristo Jesus. E a nós cabe guardar no nosso coração a palavra de Deus. Não é o guardar de fechá-la, mas o guardar para vivê-la, o guardar para dar testemunho de Cristo, o guardar para também nós fazer com que o amor de Cristo se concretize em cada gesto, em cada atitude, para cada irmão que encontramos no nosso dia a dia. Nós vamos ser conhecidos pela forma como nós amamos. Nós devemos ser conhecidos pela forma como de fato vivemos o perdão, vivemos a misericórdia. E hoje o Evangelho diz: se guardardes as minhas palavras, eu permanecerei em vós. Então quem ama, guarda as palavras de Jesus. Quem ama, segue os passos de Jesus. Quem ama, busca viver esta profundidade da verdadeira comunhão numa igreja de homens e mulheres que vivem a fé. Uma fé que receberam do santo batismo, uma fé que foi alimentada pelos sacramentos da igreja e é alimentada no cotidiano da nossa vida, principalmente pela Eucaristia. Então vamos caminhar juntos, vamos guardar mais a palavra de Deus, vamos viver juntos, cada vez mais essa nossa grande missão de amar. Como ele mesmo diz: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. A nossa missão é seguir Jesus. A nossa missão é fazer com que os gestos, as atitudes, o amor do próprio Cristo seja vivido por cada um de nós. E Deus nos envia cada um de nós, envia a sermos missionários, envia uns a serem pais, outros mães, outros religiosos, religiosas. Todos nós somos enviados. Nossa igreja é uma igreja de missão. Não é uma igreja parada, não é uma igreja aí inerte na vida, é uma igreja de missão, é uma igreja em saída, como nos falava o saudoso Papa Francisco, como nos chama também agora o nosso Papa Leão, uma igreja que deve dar testemunho do amor, uma igreja que deve ir e amar de uma forma incondicional, sem ver cor, raça, religião, devemos amar na totalidade. Então sejamos nós hoje a viver esse mandamento do amor, sejamos nós a deixar-nos conduzir pelo amor maior, Espírito Santo que habita em nós, sejamos nós a viver esta vida entregando-nos cada vez mais para que a paz aconteça. Bonito perceber assim, o Jesus ressuscitado vem e diz: a paz esteja convosco. Primeira saudação também do nosso Papa, saudação pascal. Hoje Jesus vem e diz: a minha paz vos dou. Não a paz do mundo, não a paz que passa, não essa paz aí alheia apenas à guerra, mas uma paz que se inquieta, uma paz que vai de encontro aos irmãos e irmãs, uma paz que traz a união, que traz a concórdia, que traz a comunhão. Então busquemos cada vez mais esta paz, busquemos cada vez mais imitar Cristo, busquemos cada vez mais viver uma vida de santidade, de amor para os irmãos e irmãs. E o final do Evangelho diz: não perturbe nem se intimide o vosso coração. Por que perturbar o coração? Por que intimar, né? Ou seja, deixar tímido a nossa vida de fé? Se temos Deus, se temos um amor maior, se já somos redimidos, se já somos salvos. Então não vamos aí perturbar o nosso coração, mas ter fé, crer, ir adiante, buscar sempre mais a Deus, buscar sempre mais esse amor maior. E cuidarmos muito. O final do Evangelho nos dá um grande exemplo, o exemplo do desapego. Jesus diz: vou, mas voltarei a vós. Deveriam os discípulos ficar alegres, eles estavam tristes, porque Jesus ia partir. Porque vivemos, eles e nós também, vivemos a partir de apegos às pessoas, às coisas, e às vezes quando temos que passar, seja pela dor da perda, seja pelo desapego, acabamos sofrendo muito. É importante perceber quando
Muitos de nossos irmãos e irmãs, quantos já partiram, saber que vão para o Pai. Isso devia sempre consolar, calentar e fortalecer o nosso coração. E quando olhamos com a realidade de fé, olhamos a realidade e a certeza da Jerusalém Celeste, ou seja, da eternidade, mesmo sentindo a dor humana, devemos sempre entregar e confiar em Deus. Ninguém nos pertence, ninguém é nosso, todos nós pertencemos a Deus, todos nós um dia voltaremos para Deus. Então aprendamos hoje desse Evangelho a não nos apegarmos. Sofremos sim, às vezes, as perdas do nosso dia a dia, mas não vamos nos apegar, vamos confiar, vamos continuar tendo fé, vivendo a nossa vida desapegados do mundo, sabendo de que a Deus nós pertencemos, a Ele nele um dia vamos estar e com Ele um dia habitaremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, Cristo Jesus, o ressuscitado, nos convida a tocar com fé em suas chagas gloriosas, sinal eloquente do amor de Deus por nós. Por isso, supliquemos e manifestemos nossa confiança, dizendo: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Tornai a vossa igreja, Senhor, de bondade, sempre mais misericordiosa com os pobres e sofredores, para que ela, inspirada pela alegria pascal, seja transbordante de esperança para mulheres e homens de todos os tempos. Nós vos pedimos: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai, Senhor, ânimo, força e coragem para caminhar às famílias, aos trabalhadores, às pessoas que lutam pela vida, e concedei o dom do discernimento àqueles que estão procurando o seu caminho. Nós os pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Ajudai-nos a guardar a vossa palavra e a vivê-la autenticamente, para que a paz que dela provém resplandeça na vida dos vossos fiéis. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Fazei que a nossa comunidade seja sempre mais unida e guiada pela compaixão, pelo perdão e pela capacidade de acolher novas pessoas. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo, que na inteira confiança eleva a vós as suas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejas, o Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja, a que trazer
Aqui trazemos as nossas ofertas. Vi com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Maior motivo de oferenda, pois o Senhor ressuscitou para que todos tivessem vida. Vi com os olhos. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces, como as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo na cruz, levou a plenitude aos sacrifícios antigos e entregou-se a vós para a nossa salvação. Revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. enviai vosso Espírito, Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai o memorial da paixão redentora do vosso Filho, de sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une a um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Sérgio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e outros ministros, e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus que está aqui junto de nós, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo nos une, por isso, saudemos-nos desejando a paz do Cristo ressuscitado aos nossos irmãos e irmãs.
tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos, Senhor, vossa paz. Dai-nos, Senhor, vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cristo, que nos dá a sua paz, que hoje nos diz: não intimideis o vosso coração, tendes fé. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O que vem a mim não terá fome, o que crer em mim não terá sede. Ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair. Eu meu corpo, vida
sempre comer de minha carne, viverá em mim, como eu vivo no Pai. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Sim, meu Senhor, eu creio que vieste ao mundo para redimir-me, que tu és o Filho de Deus e que estás aqui alimentando nossas vidas. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar para os nossos avisos? Então nós continuamos com a nossa festa maína, tradicional aqui da nossa comunidade, ontem, né? Teve alguém que veio ontem aí na festa ou não? Tinha gente, né? Muita gente, né? A polícia, a guarda, teve uma hora que falou que dentro do pátio tinha mais ou menos umas 4.500 pessoas num momento, né? Sem contar a rotatividade, né? Que passou aí o dia inteiro. E hoje, das 11 às 11, então tem almoço. Se você ainda não tem onde almoçar, vai ter almoço, tem feijoada, tem yakisoba, tem carne com mandioca, tem o almoço. E à tarde também todas as atividades da nossa festa maína, né? Então aí, importante participar, né? O que nós vamos fazer? Terminar de pagar o ar-condicionado, né? Nós colocamos, o ar-condicionado está aí, né?
Temos ainda que fazer a instalação, o Corpo Bombeiro não liberou a carga necessária ainda, né? Estamos num trâmite aí, porque eles querem liberar pagando por mês, a gente quer liberar menos custos, então a gente está num processo, né, de instalação, precisamos aumentar. Para fazer o ar-condicionado funcionar, nós precisamos de 600, né? Ampere, é isso? É 150 cada um, né? Cada máquina que vai usar, né? Então a gente precisa aí continuar e terminar de pagar aí as nossas contas do ar-condicionado. Então a festa hoje vai das 11 às 11 da noite. Então procurei participar conosco também, né? E a partir de semana que vem a nossa vida volta ao normal, né? A semana passada tivemos ordenação, tivemos primeira missa. Hoje não vamos ter a missa da noite, mas a partir de semana que vem as missas nos horários normais, sábado e domingo, todos os horários normais aí, para que a gente possa participar, né, da nossa fé, né, e viver aí a nossa comunhão, né, com a nossa igreja. Mais uma vez, pedir que os nossos turistas fiquem de pé. Quem aí veio nos visitar, tem o pessoal aí, né, tem mais gente de fora. Ô sueco, tem um turista aqui também, um pessoal de fora aí, né? Estão aí conosco também. Vocês são da onde, Di? Cianorte, São Paulo, né? Umuarama, né? Mandaguari. Então temos várias pessoas aí também, né? Uma pena que agora vocês não vão aproveitar a festa, só depois das 11, mas fica o convite para vocês voltarem aí conosco, né? Aproveitar a nossa festa também. Vamos acolher os nossos turistas aí com uma forte salva de palmas. Depois fazer o batizado na Capela do Santíssimo, né? Acompanhando também, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela presença de todos, tenhamos todos um bom domingo, tenhamos nossa comunidade aqui uma boa festa e de paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro Neste dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, Rogai por nós. O ressuscitado vive entre nós.